aí, galera, tudo bem? Hoje daremos início a mais uma unidade temática da apostila 3, a de número 10. Mas vale lembrar, mais uma vez, sobre a correção das atividades semanais. Ela tem que ser feita pelo aluno, pela aluna, após conferir o gabarito que eu envio na data marcada no cronograma. Acredito que não seja necessário falar quanto isso é importante manter essa correção em dia, mas principalmente que ela será fonte de consulta para possíveis avaliações, ok? Então vamos à nossa aula. Colégio Ari Quintela, 8º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 10, Brasil Império, período regencial. Bom, para falar do período regencial, a gente precisa rever alguns conhecimentos do primeiro reinado, que foi a nossa última unidade. Após a emancipação política do Brasil em relação a Portugal, manteve-se a monarquia como forma de governo. Lembra que nós falamos que o Brasil ficou o único país na América Latina que tinha monarquia como forma de governo. Todos os outros se tornaram independentes e se tornaram repúblicas. O Brasil não, continuou com um imperador ligado à família real que nos colonizou. O primeiro reinado estendeu-se entre os anos de 1822, o ano da proclamação de independência, a 1831, quando teve início, então, o período regencial. Nos anos finais do primeiro reinado, D. Pedro I, antes considerado um herói da independência, passou a ser visto como um tirano por diversos grupos sociais. Lógico, os brasileiros queriam se tornar livres, república, como eram os outros países da América Latina. Com a abdicação, ou seja, quando D. Pedro I abriu mão de ser imperador do Brasil, a instabilidade política aumentou. Afinal, o herdeiro do trono tinha apenas 5 anos de idade. Lembra, no final da última aula, eu li até uma carta que D. Pedro escreveu para o seu filho, que tinha apenas 5 anos. Entre os anos de 1831 e 1840, o Brasil foi governado por regentes, e por isso tal período ficou conhecido como período regencial, ou seja, pessoas que substituíam então o imperador, D. Pedro de Alcântara, que seria o D. Pedro II, mas que não tinha idade ainda para ser um líder político. Política e economia. De acordo com a Constituição de 1824, o governo deveria ficar sob a responsabilidade de 3 regentes, até que o herdeiro atingisse a maioridade. Após a volta de D. Pedro I para Portugal, foi instituída então a regência trina provisória. E esses 3 regentes foram os senadores Nicolau de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o irmão do José Bonifácio, que durou aproximadamente 3 meses. Então, essa regência trina provisória, ou temporária, durou apenas 3 meses. Porém, esses regentes continuaram a liderar o Brasil dentro do período regencial, agora com outro nome, pertencentes, então, à regência trina permanente. Em 1831, ainda no mesmo ano, com a abdicação do imperador, foram realizadas eleições para a escolha da regência trina permanente, que seria responsável por governar o país agora, então, por 4 anos. Então, os grupos políticos do período regencial, isso aí é muito importante. Então, os que pertenciam à Câmara dos Deputados, digamos, os partidos políticos, Então, nós tínhamos os restauradores, chamados caramurus, que eram os altos funcionários da administração política e ricos comerciantes, que desejavam o retorno de D. Pedro I ao Brasil e a centralização dos poderes nas mãos do monarca. Claro, queriam manter o status que eles tinham na época do D. Pedro I aqui no Brasil. O outro grupo político importante da Câmara dos Deputados eram os liberais moderados, os chimangos. Eram ricos proprietários de terras e intelectuais que defendiam a centralização política
e a integridade do território e da ordem social. E existia, então, um terceiro grupo dentro da Câmara dos Deputados, que eram os liberais exaltados, ou seja, os farroupilhas, proprietários de terras e membros de camadas médias da população. Dividiam-se entre os que eram favoráveis à monarquia federalista e aqueles que preferiam o governo republicano. Regência trina permanente, de 1831 a 1834. A maior parte dos cargos de regente foi ocupada por liberais moderados, que naquele momento eram maioria na Câmara dos Deputados. As principais medidas tomadas pela regência trina permanente são a Guarda Nacional, que foi criada em 1831, que deveria conter as manifestações que se mostrassem contrárias às regências. Era formada por membros de classes mais altas da sociedade. Então, a gente vê assim, guarda, a gente pensa até que é o exército, né? Mas, na verdade, os grandes proprietários de terra armavam seus funcionários para defender as suas propriedades. Também dentro da regência trina permanente foi criado um Código de Processo Criminal no ano de 1832, que determinava como deveriam funcionar os processos criminais no país e concedia amplos poderes a juízes de paz. O Ato Adicional de 1834 extinguiu o Conselho de Estado e criou assembleias legislativas. Estabeleceu o fim da regência trina e determinou a criação de regências unas. Nós vamos falar de duas, né? Diogo Feijó e Araújo Lima. E também dentro do Ato Adicional de 1834, a cidade do Rio de Janeiro se tornou oficialmente a sede do governo. Então, falando das regências unas, né, que governaram de 1835 a 1840. O primeiro regente uno foi eleito padre Diogo Antônio Feijó no ano de 1835. Nesse mesmo ano, ele renunciou por causa das diversas revoltas que ocorreram contra o governo. Foi substituído, então, por Araújo Lima e vamos ver as características dos governos de cada um deles. Do Diogo Antônio Feijó, ele criou o Partido Progressista, que defendia o Ato Adicional de 1834, aquele que nós vimos no slide anterior. A volta da autonomia das províncias, após a pressão das oposições, ele renunciou em 1835, estava previsto para ele ficar até 1840, mas não segurou a onda, né? O governo foi marcado por disputas políticas entre progressistas e regressistas e por revoltas como a cabanagem e a farroupilha, que ocorreram durante o período de Diogo Feijó no poder. Nós vamos estudar separadamente essas revoltas na próxima aula. E o outro regente uno foi Araújo Lima, do Partido Regressista. Manifestava-se contra o liberalismo e a autonomia das províncias. Revogou liberdades adquiridas pelas províncias e recriou o Conselho de Estado, provocando a antipatia das elites locais. Era favorável à centralização do poder, pois acreditava que era uma maneira de controlar as rebeliões. Instituiu em 1840 a Lei de Interpretação do Ato Adicional, que formulou o Código de Processo Penal de 1832. Transferiu as atribuições de juízes de paz para agentes nomeados pelo poder central. Cultura e sociedade do período regencial. As populações se identificavam culturalmente mais com a região onde moravam do que com uma identidade nacional. Então, era muito comum, né? Como é até hoje, culturas nordestinas bem diferenciadas da cultura da capital, né? Que era o Rio de Janeiro. Por isso, os governantes tomaram medidas para incentivar o desenvolvimento de uma cultura e de um sentimento pátrio. Eles acreditavam que a criação de uma identidade comum aos brasileiros era um fator essencial para a consolidação do Brasil como nação. Algumas instituições foram criadas,
a fim de contemplar o ensino da história e da memória dos brasileiros, como o Imperial Colégio Pedro II, em 1837, além do Arquivo Nacional, o Instituto Histórico Geográfico, ambos em 1838. A primeira sede do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, funcionava em uma pequena sala no Largo do Paço Imperial. Atualmente, essa região, localizada no Centro Histórico do Rio de Janeiro, fica na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro. Então, nós vemos aí na imagem, né, muita coisa está diferente, mas podemos reconhecer claramente essa vista do Largo do Paço, que foi pintada por Debré em 1830, né, e é um edifício que fica à esquerda, né, o do Paço. E no fundo, o convento de Nossa Senhora do Carmo, aquela igrejinha lá no finalzinho, que foi a primeira igreja fundada no Rio de Janeiro, da Ordem Terceira do Carmo, e no centro, em primeiro plano, o chafariz do Mestre Valentim, que também continua lá na Praça 15 até os dias de hoje. Bom, próxima aula vamos dar continuidade à unidade temática 10. Até lá!